E estamos começando mais um Marketing Digital do Zero. Eu sou o Renan Levinsky e é sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast, seu marqueteiro e sua marqueteira. Hoje eu tô aqui para falar com você sobre algo que tá mudando aí o mercado de posicionamento na internet, eu diria. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, você com certeza já ouviu falar numa coisa chamada SEO. Será que o SEO ele vai sobreviver há muito tempo aí com a chegada da IA, cara? Qual foi a última vez que você utilizou o Google para fazer uma busca na internet pelos seus conteúdos? Você foi no Google e buscou uma empresa? Ou você tem utilizado mais a IA? Já percebeu que o Google criou uma nova aba chamada... uma aba só para IA, para você conversar com a IA e fazer perguntas diretamente sem precisar necessariamente passar pelo filtro do SEO, pelo posicionamento orgânico ali? Bom, é sobre isso que nós vamos falar, mas antes, só de te dar um recado, se você está assistindo gravado esse conteúdo ou está assistindo ou está ouvindo esse podcast lá no Spotify, aqui embaixo está o link da minha plataforma Hackmart. Hackmart é a minha escola de marketing digital. Na Hackmart eu ensino você sobre marketing digital, são mais de 300 aulas, tem uma mudança chegando por aí, são novas aulas, novos cursos que vão ser gravados, que a gente está preparando para vocês, para que semanalmente entre novos conteúdos na plataforma por lá. Também tudo isso por R$19,90. Mais ou menos isso aí, muito baratinho para você fazer parte, me ajudar a continuar produzindo conteúdo, me ajudar a continuar com a escola, a Hackmart também. Sem enrolação, bora falar então sobre algo que está mudando silenciosamente o marketing digital e, como eu disse, não é só SEO, não é só tráfego, é algo, cara, muito maior. A forma como as pessoas buscam informação na internet está mudando. E isso muda completamente a forma como as marcas precisam produzir conteúdo. Se antes o objetivo era aparecer na primeira página do Google, agora o objetivo é outro, cara. É aparecer nas respostas prontas da IA. E se você ainda não está pensando nisso, você pode estar construindo relevância para um modelo que está ficando ultrapassado, que já está ficando para trás. Então vamos começar aqui com comportamento. Segundo relatórios recentes lá da Gartner, até 2026, o volume de buscas tradicionais pode cair até 25% por causa da adoção de assistentes de IA e motores generativos. A pergunta que não quer calar, está assistindo aí, deixa nos comentários aqui depois. Você tá usando somente aquele Google lá, google.com, e aí você pergunta para o Google, ou você está utilizando o GPT? Ou você está utilizando a abinha do Google ali, onde você fala com um agente? Ou você está perguntando para o seu próprio agente que está conectado no N8N lá no seu WhatsApp? Ou você está perguntando para o Meta IA, para a IA do Meta? Ou você está fazendo algum outro tipo de busca que não é mais aquela antiga que você normalmente faria? Isso significa uma coisa simples. As pessoas elas não querem mais 10 links, elas querem uma única coisa, uma resposta. Além disso, pesquisas da própria Microsoft mostram que usuários que utilizam buscas com o IA passam mais tempo interagindo com a resposta e menos tempo navegando em múltiplos sites. Isso muda completamente o quê? O funil. Olha só como que funcionava antes, e não é muito tempo atrás não. As pessoas buscavam, elas faziam um clique, elas liam e elas tomavam a decisão, certo? Era esse o processo. Agora, olha como isso mudou. Agora a pessoa faz uma pergunta, depois ela vê uma resposta e depois ela toma uma decisão. Se a sua marca não está dentro dessa resposta, você já saiu do jogo antes mesmo da comparação com o seu concorrente começar. E aqui no digital, a gente tá chamando isso de AEO, Answer Engine Optimization. Outros também estão chamando aí de GEO, que é Generative Engine Optimization. Vamos simplificar aqui para você, Não é otimizar para aparecer em resultados, é otimizar para ser citado com fonte confiável quando a IA constrói ali uma resposta, quando a pessoa está interagindo, que ela está perguntando ali. E como que a IA, então, Renan, decide isso? Olha só, ela cruza a autoridade do domínio, a clareza estrutural do seu conteúdo, a profundidade contextual, a consistência semântica, a relevância temática ao longo do tempo. E isso está muito mais próximo de construção de reputação digital do que a palavra-chave completamente isolada, como era antigamente. E o SEO tradicional, ele era completamente técnico. E o AEO, ele é completamente reputacional. Percebeu isso?
ele é reputacional. Modelos generativos, eles funcionam com base em grandes volumes de dados e probabilidade contextual. Eles não acham o melhor site para entregar para o usuário, mas eles constroem resposta com base em padrões de confiabilidade, de recorrência e obviamente, recorrência temática. O que é recorrência temática? Recorrência temática é quando você está constantemente falando sempre sobre o mesmo assunto. Aí você tem que tomar cuidado, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Pesquisas acadêmicas sobre Large Language Models mostram que quanto maior a consistência temática de uma fonte ao longo dos anos, ao longo do tempo, maior vai ser a probabilidade dela ser considerada uma referência naquele assunto. Ou seja, abre aspas aqui, ó. Você que acompanha o marketing digital do zero. Você que tem o meu livro, o Ciclo Perfeito do Conteúdo. Lá eu escrevi sobre isso, eu já falei várias vezes sobre isso para vocês. A constância, a consistência, a repetição, estar o tempo todo falando sobre um único nicho, estar o tempo todo mirando em um único alvo, é o que te faz se tornar relevante. Agora com a IA, mudou alguma coisa? Mudou para alguns, mas para outros não. Por quê? Não é sobre viralizar um post, cara. É sobre construir um território. Se você fala hoje de marketing e amanhã você vai lá e começa a falar de política, aí depois você vem falar de espiritualidade, depois você quer falar de criptomoeda, você enfraqueceu completamente o seu mapa semântico. Anota isso aí, ó, mapa semântico. A IA não entende você como um especialista, ela não vai entender. Ela entende você como um ruído, se você estiver fazendo desse jeito. Agora vamos trazer para a prática aqui. Primeiro, profundidade vai sempre vencer superficialidade. Anotou? Profundidade vence superficialidade. Conteúdos longos, estruturados, com perguntas claras e respostas objetivas, ela aumenta muito a chance de ser utilizado como base. Segundo ponto, linguagem sempre natural. A IA, veja bem, a IA ela trabalha com quem? Com humanos. E humanos mandam mensagem para a IA como? Perguntando. Então a IA responde basicamente perguntas conversacionais. Anota isso aí também se você estiver estudando agora, ó. A IA responde perguntas conversacionais. Seu conteúdo ele precisa ser escrito de um jeito que as pessoas perguntam. Não, um jeito leve, um jeito como se você estivesse conversando com a pessoa. E o terceiro, que é perigoso aqui também, ó, as pessoas esquecem, é o cluster de autoridade. O que é isso? Basicamente é que você precisa criar blocos de conteúdo sobre o mesmo tema. Eu falo isso no Grande Segredo, eu falei isso no Método OGS, eu falei isso no Ciclo Perfeito do Conteúdo. Tem podcasts nossos aqui no Spotify que eu falo basicamente sobre isso, que é, você precisa criar blocos de conteúdo sobre o mesmo assunto para que você consiga se tornar uma autoridade. Lá no livro, no Ciclo Perfeito do Conteúdo, eu exemplifico isso colocando sempre como o conteúdo como um centro e todos os tópicos possíveis como um satélite. Tem um site, Answer the Public. Esse site, ele basicamente te mostra como fazer isso. Quando você coloca um tema lá dentro, ele traz esses vários outros possibilidades de temas que vão encaixando nele. Olha que doido isso. Muito legal, né? Não é basicamente um post solto mais, cara. Isso já morreu. Mais 10, mais 20, 30 conteúdos que reforcem que você domina completamente aquele território, que você está confortável naquilo. Quarto ponto para você lembrar, a presença multiplataforma. Olha só o que você talvez não sabia, a IA cruza site, YouTube, podcasts, menções, redes sociais, entrevistas. A autoridade hoje é rede e não é mais página. Aqui também está a grande sacada. A maioria das empresas ainda está competindo por clique, somente por clique. Enquanto isso, começa a nascer uma nova camada de competição, que é ser citado como resposta. Isso é muito mais poderoso do que você pensa. Porque quando a IA responde algo como especialistas recomendam. Já viu isso? Eu já vi a IA me respondendo assim. E o seu nome tiver ali dentro, cara, você não tá competindo, você tá validando. Já pensou o poder disso? Uma pessoa indicando você, falando assim, olha, especialistas recomendam que você faça um treinamento com o Renan Levinsky. Isso muda a percepção de valor, precificação e posicionamento. E o maior erro agora é você ignorar toda essa mudança, ignorar tudo isso que eu acabei de falar pra você. E o segundo maior erro é você achar que basta encher o seu site com um monte de texto
texto, com um monte de palavra-chave que vai funcionar. Não funciona assim, meu jovem marqueteiro. O que constrói presença em motores de buscas são respostas, e respostas com consistência, com especialização, com clareza e com certeza com autoridade real. Isso que é construção de longo prazo. E pra gente fechar aqui, ó, se alguém hoje perguntar aí para uma IA, se alguém perguntar para uma IA, quem entende profundamente do seu nicho, você vai aparecer? Olha só, se a resposta for não, talvez o seu problema não seja tráfego pago. Não seja mais SEO, talvez seja território. Território digital agora não se conquista só no Google, se conquista na mente dos algoritmos de resposta. Chique, né? E isso começa com a forma como você decide produzir conteúdo a partir de agora. Por isso que eu espero que, se você ouviu esse conteúdo até aqui, se você assistiu a live até aqui, se você tá me acompanhando até aqui, e você não mudar, cara, a partir desse conteúdo, se você não grifou aqueles temas que eu acabei de pedir pra você grifar, cara, isso se chama preguiça. Você nem merece se posicionar e nem merece chamar você como especialista. Mas agora, se você estudou, se você grifou, se você vai pensar, se você vai ficar a semana refletindo sobre isso até o próximo episódio aqui do Marketing Digital, aí você é um cara diferenciado. Aí você merece estar no topo, aí você merece estar na busca da IA, porque aí você fez o jogo certo. É isso aí, gente. Esse aqui foi mais um Marketing Digital do Zero. Se você não me conhecia, eu sou o René Levinsky. Toda quinta-feira eu tô no Spotify, toda quinta-feira eu tô no YouTube. E agora eu tô aqui ao vivo no Instagram. Hoje eu tô no Instagram, gente, ó. Tá me ouvindo no Spotify, eu fiz uma live no Instagram aqui pra falar sobre esse assunto. Então, se você não me segue no Instagram, procura lá também René Levinsky. Engaja com a gente lá, que vai ter conteúdo novo pra vocês. Em breve vai ser um vlog também lá no YouTube. E tem bastante conteúdo por aí. Vejo vocês então na próxima quinta-feira. Se cuidem, fiquem com Deus. E olha só, não se esqueçam, a Hackmart, o link tá aqui na descrição. Quer aprender mais sobre marketing digital? R$19,90 por mês. Vem participar da Hackmart. Até semana que vem.